Isso que eu vou te explicar agora é algo que os bancos não querem que você saiba. Você sabia que se perder o imóvel por não pagar o financiamento imobiliário e esse seu imóvel for leiloado, você pode ter direito a receber uma indenização do banco? Ou seja, mesmo que você esteja devendo e o banco retome esse imóvel e leiloe ele, você tem direito a receber uma indenização. Fica aqui no vídeo que eu vou te contar o que é essa indenização, quando você tem direito e como você faz para receber. Antes, eu preciso que você saiba que esse vídeo pode ser para você ou alguém que você conhece que esteja passando por essa situação, porque grande parte das transações imobiliárias do país são feitas através de financiamento imobiliário. Para que você tenha uma ideia, de janeiro a agosto de 2024 foram utilizados 355,6 mil contratos de financiamento bancário, o que dá um valor aproximado de 190 bilhões de reais. Ou seja, dificilmente alguém compra um imóvel no país quando a gente considera essa curva de percentual. Digamos que você tenha comprado um imóvel há mais ou menos 10 anos e que tenha feito um financiamento imobiliário de 30 anos. Você veio pagando todos esses anos regularmente, mas por alguma dificuldade financeira você não conseguiu pagar algumas parcelas do financiamento e o banco, sem qualquer empatia, consolidou a propriedade extrajudicialmente em cartório, que é algo rápido, retomou a posse do bem e colocou esse bem para leilão. Isso tudo sem dar tempo de você sequer pensar e se preparar para isso. E esse seu imóvel, digamos que tenha sido vendido por 500 mil reais em leilão e a sua dívida era de 300 mil. Nesse caso, tem uma diferença de 200 mil, correto? Alguma vez o banco já lhe ligou para passar essa diferença, para conversar com você e dizer que você teria alguma coisa para receber? Acredito que não. Na verdade, ele nem se preocupou como você, sua mulher, o seu marido e até mesmo seus filhos se sentiram tendo que sair do imóvel praticamente chutados, que a gente sabe que é isso que acontece em muitos dos casos em leilão. Mas eu acho que dificilmente ele lhe ligou para trazer essa indenização, para no mínimo trazer essa informação para você. Essa diferença que eu expliquei é chamada de saldo sobejante. Esse saldo sobejante é a diferença entre o valor arrematado, que é o valor vendido, e o valor da sua dívida. Então, essa diferença é que a gente chama de saldo sobejante e ela deve ser restituída ao devedor em até 5 dias da venda do imóvel. Então, digamos que seu imóvel tenha sido vendido em um dia, do dia 1 de agosto até o dia 6 de agosto, o banco é obrigado a lhe repassar esse valor. E o STJ já entendeu que é ônus do credor fiduciário, ou seja, do banco, prestar contas ao devedor e informar que existe essa dívida e principalmente repassar essa dívida ao mutuário. Na prática, quase nenhum banco faz isso. Dificilmente seu gerente vai lhe ligar para contar essa informação. Então é importante que você saiba dos seus direitos para que com isso você vá buscar e receba essa indenização que você tem direito. E para descobrir se você tem direito ou não é algo relativamente simples. São 2 documentos principais. Primeiro você vai pegar a planilha de débitos que você tinha com o banco e nessa planilha vai constar o débito do financiamento, os custos que o banco teve para arrematar, para vender esse bem em leilão e para retomar esse bem. Então todos esses custos vão ser somados e vão se juntar ao que você deve. Depois desse documento, em que você agora já sabe a sua dívida total, você vai pegar a carta de arrematação. Essa carta de arrematação ou auto de arrematação é um documento que o arrematante, ou seja, quem comprou o imóvel no leilão, recebe para comprovar que ele teve aquela compra. E lá você vai ver o valor que foi arrematado. Considerando esse valor e o valor da sua dívida, você vai fazer uma operação simples. É o valor arrematado menos o valor da sua dívida. Essa diferença é o saldo sobejante e é o que você tem direito de receber. Mas se esse valor, o produto dessa operação matemática for negativo, eu tenho uma coisa para te contar. Nesse caso, o banco vai poder lhe cobrar essa diferença, ele vai poder ingressar judicialmente com a execução para receber esse valor que está faltando, esse valor complementar. Então é algo que você também precisa ficar atento. Ainda existe uma terceira situação. Vamos dizer que o banco botou seu imóvel no primeiro leilão, não foi vendido, botou no segundo, também não foi vendido. Nesse caso, o banco vai adjudicar o bem, ou seja, ele vai pegar aquele bem e colocar na sua propriedade para dar a destinação que entender. Nesse caso, a lei traz que o banco fica exonerado de pagar o saldo sobejante. Mas pensa comigo, provavelmente o seu imóvel ele vale mais do que a sua dívida. Então, se ele vale mais do que a sua dívida, há um enriquecimento ilícito do banco.
Então há essa diferença que o banco deveria lhe restituir. Então se o seu imóvel vale 600 mil e a sua dívida era de 300 mil, a princípio o banco teria que lhe devolver essa diferença, ainda que não completa, porque há os custos de manutenção no imóvel, condomínio, IPTU, entre outros. Mas ainda assim é possível questionar se o banco não está recebendo algo, um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. A lei ela protege muito a instituição bancária, mas esse argumento é algo que pode ser trabalhado a fim de conseguir essa indenização para você, caso você tenha perdido seu imóvel por adjudicação. Ou seja, ele não foi leiloado, mas o banco tomou a posse do imóvel. Então, essa é mais uma situação que você deve ficar atento e é algo que pode ser trabalhado para conseguir uma indenização para você. Mas recapitulando, o primeiro passo é você saber o valor da venda do imóvel, no auto de arrematação e o valor da sua dívida. A esse produto chamado saldo sobejante, o banco tem uma obrigação de lhe devolver em 5 dias. Então, se o banco não fizer essa devolução, você tem o direito de ingressar judicialmente a fim de receber isso daí com juros, multa e correção monetária. Eu trago até o caso de um cliente que foi um pouco interessante. Esse aí eu até vou compartilhar com vocês. Esse cliente, na verdade o filho desse cliente nos procurou, trazendo uma situação que depois de 4 ou 5 anos de processo judicial, cobrança, leilão do imóvel, ele nos questionou se havia alguma solução. Não sabia mais o que fazer. Analisamos a documentação e aí eu percebi que na verdade tinha sim, tinha a possibilidade de cobrar o saldo sobejante. O imóvel dele foi arrematado por um determinado valor, mas a dívida dele, em valor histórico, era de R$ 132 mil a menos do que o valor arrematado. E aí nós ingressamos judicialmente, faltando um mês para prescrever, ou seja, perto dos 4 anos e 11 meses após a arrematação, e aí nós ganhamos judicialmente esse processo. Então o banco foi obrigado a devolver esse valor de R$ 132 mil com correção monetária e com juros de mora, o que deu aproximadamente R$ 250 mil. Ou seja, foi uma diferença muito interessante para esse devedor fiduciário e com isso ele conseguiu ter essa indenização por ter perdido o imóvel e é algo que você pode ter também. Então o prazo para você cobrar isso daí é de 5 anos a contar da arrematação. Então se seu imóvel foi arrematado em 2020, você tem até 2025 para cobrar isso. Fique atento a esse prazo para você não perder o direito, porque se passar esse prazo de 5 anos, não tem mais o que fazer. O banco vai ficar com o seu dinheiro. Mas pensa comigo, alguma vez o banco já lhe deu alguma coisa? Eu acredito que não. Então por que você vai abrir mão de um dinheiro que é seu e deixar com o banco? Se você quiser saber mais sobre o saldo sobejante, sobre como você pode verificar se tem direito ou não, sobre o que você pode fazer para receber esse valor, entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp está aqui abaixo, então você vai clicar, vai pegar o número, clicar no link e vai entrar em contato com a minha equipe. Disso daí vai ser marcada uma reunião para que nós possamos tomar um café virtual e conversar um pouco mais sobre a sua situação e buscar uma solução para ela, para que você receba essa indenização. Então fico lhe aguardando para que a gente possa conversar. Eu agradeço por ter assistido o vídeo e se gostou, deixa a tua curtida, deixa teu comentário e se inscreve no canal. Até a próxima.